Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 15 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 145 e o tema é Parapsicofisiologia do Psicossoma 2. Continuando nossos estudos do vídeo da aula passada, ok? Então vamos ver o que Valdo Vieira tem a nos falar a respeito deste magnânimo e tão importante assunto que diz respeito a cada pessoa encarnada aqui na Terra. O psicossoma estabelece a escala de opacidade, translucidez, transparência e luminosidade astrais, e estas permitem a distinção entre os seres encarnados, os seres desencarnados e os seres projetados. Esta variação temporária da densidade do psicossoma age como extraordinário recurso de defesa consciencial extrafísica, porque a consciência pode mudar-se de um meio ambiente extrafísico para outro. O psicossoma da consciência encarnada mantém relações funcionais com o corpo humano, o duplo etéreo, o cordão de prata e o corpo mental. Pelo psicossoma a rigor, não é possível a dor, a lesão, ferimento ou acidente, como acontece com o ser humano. Quando sobrevêm os simulacros de tais ocorrências, isso se deve à influência dos condicionamentos parapsicológicos da consciência encarnada inexperiente ou enferma, seja projetada ou mesmo desencarnada. A condição do psicossoma é ímpar como veículo de manifestação da consciência encarnada, porque porta consigo as conexões simultâneas de duas ligações intercorporais, as conexões do cordão de prata e as conexões do cordão de ouro. Somente o psicossoma permite que a consciência encarnada ou desencarnada sinta os efeitos da atuação das correntes de força e das tormentas hidromagnéticas extrafísicas. O campo magnético do psicossoma, da consciência desperta em certos casos, gera uma repulsão automática por parte de outras consciências encarnadas projetadas, enfermas ou desencarnadas assediadoras, dos obsessores geral e dos parapsicopatas enequéticos extrafísicos. O psicossoma da consciência encarnada é o corpo intermediário entre a máquina, o corpo humano, e a mesma consciência sediada no corpo mental. O ser encarnado é a consciência ainda com psicossoma integral. O ser desencarnado é a consciência com psicossoma livre, despojado do cordão de prata, de parte do energossoma ou duplo etérico, ou de todo o energossoma e do corpo humano. O psicossoma sobrevive e prossegue integralmente funcional após a primeira e a segunda morte, ou os atos de descarte do corpo humano e do duplo etérico ou do energossoma. O psicossoma só desaparece definitivamente na terceira morte. Assim como o corpo mental é o responsável direto pelo afluxo dos sentimentos, espiritualidade da consciência, o psicossoma, por estar próximo ao duplo etérico ou energossoma e do corpo humano, é o responsável pelas manifestações das emoções, animalidade da consciência. A consciência encarnada, através do psicossoma, com o apoio do duplo etérico, realiza a coesão das miríades de células que compõem o corpo animal ou humano, mantendo a estabilidade aparente da forma viva, paradoxalmente através do movimento constante e sempre renovado e renovador dos átomos. Tal estabilidade da forma humana viva no tempo se chama memória e no espaço se chama substância. As provas, os vestígios ou corpos de delito humanos não vigoram para o psicossoma, que não deixa vincos, sinais, marcas ou resíduos por onde passa na crosta planetária. Por isso, o psicossoma a rigor não projeta sombra sobre o Sol, não imprime qualquer pegada sobre o chão terrestre, não deixa impressões digitais sobre os objetos, nem exala odor individual no ambiente humano.
No entanto, vários fatos desses podem ocorrer em razão da densidade do psicossoma conforme a ação da vontade e a criação das formas de pensamentos. O psicossoma em si não precisa crescer. O corpo humano, obviamente, cresce. O psicossoma alcança a forma humanoide do encarnado adulto, transfigura-se segundo a vontade da consciência enquanto existe e desaparece, ou seja, é descartado, quando a consciência alcança a condição da consciência livre ou espírito puro. O cordão de ouro é o apêndice próprio do psicossoma, assim como o cordão de prata é o apêndice próprio do corpo humano. A consciência encarnada tende a aprender a dirigir o psicossoma projetado igual à criança que aprende a se equilibrar fisicamente e a dar os primeiros passos humanos em nova existência ou nova encarnação. O peso médio do psicossoma da consciência encarnada projetada parece ser 1/1000 do peso do seu corpo humano. A densidade, o cordão de prata e o próprio duplo etérico como um todo, atuando ao modo de equipamento ou carga, influi muito no peso do psicossoma da consciência encarnada projetada. E por isso este veículo pode apresentar diferentes pesos numa só experiência projetiva consciente. O psicossoma, não sendo uma entidade de formas fixas, pode variar em sua composição de momento a momento, daí ser considerado o corpo dos desejos ou o corpo emocional. Não se sabe ainda se o acúmulo excessivo de matéria gasta do bolo intestinal com a instalação da constipação intestinal e a consequente intoxicação orgânica influi no peso do psicossoma projetado. Bem, nós vimos aí algumas coisas sobre as questões sobre a parapsicofisiologia do psicossoma. Em próximo vídeo nós vamos ver a parapsicofisiologia do psicossoma 3. Muito obrigado e até o próximo vídeo.